Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos e que alegria podermos estarmos juntos através de mais um vídeo nesse nosso canal do YouTube. E chegamos então ao final do mês de agosto, nessa quinta-feira, dia 31 de agosto, dentro da 21ª semana do Tempo Comum. Somos convidados então a meditar, refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. Que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus: Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou do pessoal da casa para lhes dar alimento na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, e a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse servo virá num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o excluirá e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, então, ela nos convida a podermos, então, meditar sobre a questão da vigilância. Mas é interessante, então, nós fazermos uma retrospectiva do que foi para nós esse mês de agosto, mês em que, então, nós tivemos a graça de poder meditar sobre o chamado de Deus, ou seja, sobre a vocação. Deus que chama-nos à vida. E nessa vida, Deus, então, chama-nos também, de maneira específica, para podermos, então, darmos a nossa contribuição na edificação do reino de Deus. E aí nós meditávamos, então, no decorrer dos domingos, no primeiro domingo, como ministros ordenados, ou seja, aqueles que, através do sacramento da ordem, doam a sua vida para poder, então, ali edificar o reino de Deus. No segundo domingo, nós, então, meditávamos a vocação para a família nos dias dos pais. E assim, então, podemos perceber que também constituir família é chamado de Deus, para que assim nós possamos fundar essa igreja doméstica, alicerçada como Cristo, Ele que deve ser a rocha das nossas famílias. E lá no terceiro domingo, então, nós meditávamos sobre os religiosos, religiosas, consagrados e consagradas. Pessoas também que ouviram o chamado de Deus e ele então doaram a sua vida, se consagraram plenamente para poder, através do seu carisma, da congregação, ordem religiosa, para poder, então, agir no mundo, ser sinal também da presença de Deus. E no domingo último, que nós, então, refletimos sobre os ministérios leigos, ou seja, todos aqueles que, então, através das pastorais, movimentos, organismos, doam também a sua vida para poder contribuir na edificação do reino de Deus. E, de maneira especial, então, nós fazíamos menção sobre o catequista. E assim, então, queridos amados irmãos, refletimos algumas das vocações. Mas, como já disse em alguns vídeos anteriores, são várias as vocações. São vários chamados que Deus, então, faz para o seu povo, para que assim, através do carisma, através, então, dos dons, talentos que Ele confia a cada um de nós, possamos, então, colocar tudo isso a serviço dos nossos irmãos. E assim, então, a liturgia de hoje nos ajuda a podermos perceber que ser fiel a esse chamado de Deus não é coisa fácil. É preciso e requer de nós algo fundamental, a vigilância. E principalmente a perseverança. A perseverança que é dom do Espírito Santo. Então devemos pedir a Ele também, ao Espírito Santo, que nos dê esse dom para perseverarmos no nosso chamado, na nossa vocação. E assim então, queridos amados irmãos, nós podemos então mergulhar nas riquezas que a liturgia de hoje nos oferece. Nós temos então Paulo na primeira leitura da carta aos Tessalonicenses. Ele então vai demonstrar a sua angústia com relação à comunidade. Por quê?
Paulo, então, teve que sair às pressas da comunidade, e ali, então, ele não pôde dar continuidade aos ensinamentos, e ficou angustiado, aflito, como a comunidade ia se portar diante da sua presença, da sua ausência, melhor dizendo. E assim, então, essa angústia só teve fim quando Paulo, então, pede a Timóteo que voltasse lá à comunidade de Tessalônica para poder, então, ver como estavam vivendo a comunidade, como estavam, então, ali dando sequência a tudo aquilo que Paulo havia ensinado a eles. E para a surpresa de Paulo, Paulo escreve: olha, eu disse para vocês que seguir a Cristo não é fácil. E realmente não é. Aquele que quer então seguir o Cristo é preciso tomar a sua cruz. E olha que muitas vezes essa cruz parece ser pesada demais para nós, a tal ponto de que nós queiramos, algumas vezes, deixar essa cruz de lado, abandonar a nossa cruz. Mas aí nós podemos então nos questionar: ora, mas para que então eu vou seguir Cristo se eu vou sofrer, se eu vou passar dificuldade, vou passar tribulação? Ora, meu querido e amado irmão, nós só seremos verdadeiramente felizes quando nós vivemos a nossa vocação. Você pode até buscar nos prazeres quando oferece essa felicidade, mas garanto para você, é uma felicidade momentânea, passageira. Novamente você vai sentir esse vazio, e é por isso que muitos que buscam nas drogas esse preenchimento ou essa fuga da realidade. Eles precisam se drogar constantemente, porque logo passa o seu efeito e a pessoa novamente precisa se drogar para poder então ali se manter naquela fuga a qual então ele está buscando, naquela felicidade momentânea que ele está buscando. E é claro, sem ter consciência de que aos poucos ele está se destruindo. Mas afirmo para você que somente Deus pode nos oferecer a verdadeira felicidade, essa que jamais passa, e ninguém e nada pode tirar de nós, nem mesmo a tribulação, nem mesmo a perseguição. E assim então, daremos sentido ao nosso existir. Quantas pessoas de hoje têm entrado em crise de existência? Têm entrado em depressão porque buscam em tudo, se buscam preencher-se no consumismo, cada vez mais consumindo bens materiais, coisas, e não lhe preenche. Mas estão redirecionando a sua vida por lado errado. É preciso voltar o nosso olhar para Deus. Somente Ele pode nos preencher. Mas voltando para a primeira leitura, Paulo então ele fica aliviado, porque Timóteo chega da sua missão e vai transmitir então para Paulo que a comunidade está vivendo o Evangelho. Se converteram, abandonaram os falsos deuses, e estão vivendo o Evangelho e principalmente o amor, a caridade, aquilo que é próprio do cristão. E assim então Paulo se alegra. Ele louva a Deus pela comunidade que está vivendo a sua palavra. E assim, queridos amados irmãos, Deus também espera de cada um de nós que nós possamos colocar em prática essa mesma palavra, que nós possamos então ali deixar que a nossa vida seja pautada pelo Evangelho, para que assim então não haja hipocrisia no nosso testemunho, na nossa vivência de fé. E aí nós podemos então recordar o Evangelho de hoje, que nos convida então à vigilância, como dizia no início dessa nossa reflexão. Vigiar muitas vezes parece difícil, porque nós que aguardamos ansiosamente a segunda vinda do Senhor, ou quando Deus nos chamar, precisamos então viver em perene vigilância, ou seja, em constante vigilância. Essa deve ser a nossa vida. Não podemos então ali dar margem para a tentação. O Senhor está demorando a chegar, como nos diz o Evangelho de hoje. Eu vou então aproveitar os prazeres do mundo. Isso aí, quando for mais tarde, eu vejo esse negócio de igreja. Quantas pessoas no dia de hoje pensam assim? A felicidade para mim é viver os prazeres do mundo, beber, comer, sair. E a pessoa, é claro que não tem nada errado isso, desde que tudo seja em certo equilíbrio. Mas quando a pessoa busca isso em demasia, aí está o erro. E o pior, a pessoa coloca isso como centro da sua vida e esquece, abandona Deus.
Aí está o grande erro. Então, meus amados, é preciso de fato, então, vigiar, buscar sempre estar agindo como se fosse o único dia da nossa existência. Porque, como nos diz o Evangelho, não sabemos a hora que o Senhor vai voltar. E feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo como ele então ensinou. Ele será então ali confiado à administração de todos os seus bens. E é isso então que o Senhor espera de cada um de nós, que nós possamos perseverar, que nós possamos então vigiar, mais uma vigilância, não de braços cruzados, esperando o Senhor voltar. É preciso agir nesse mundo, ser agente de transformação. É essa atitude que o Senhor espera de cada um de nós. E tudo isso, queridos amados irmãos, vivendo a nossa vocação, seja ela qual for, seja como um pai de família, seja como ministro ordenado, seja como um religioso, seja como um catequista, um ministro, seja como um leitor, um músico, somos chamados então a viver os ensinamentos do Senhor, que é amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo, seja viver o amor em toda a sua dimensão. Portanto, queridos amados irmãos, que nós possamos então fazer a experiência que o salmista de hoje nos convida. Saciai-nos de manhã com vosso amor, a cada amanhecer de nossa vida, que nós possamos então experimentar o amor de Deus que nos alcança, com o canto dos pássaros, com o sol que brilha, com a chuva que cai, com o sorriso da criança, com um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, que nós possamos então enxergar Deus que está no meio de nós, agindo no meio do seu povo, porque Ele é um Deus fiel que não nos abandona. É Ele então que nos ajuda a superar todo momento de adversidade em nossa vida, para que assim, vigilantes, possamos então aguardar a sua vinda gloriosa. Que o Senhor então nos ajude a vivermos a nossa vocação e a sermos fiéis a essa mesma vocação, e que nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê o dom da perseverança, para que assim, queridos amados irmãos, possamos viver o Evangelho, vivendo o amor, sendo o sinal do amor de Deus para todos aqueles que estão aí, ainda buscando nos prazeres do mundo a sua felicidade. E que o amor de Deus preencha os nossos corações e nos ajude a prosseguir e a vencer toda e qualquer dificuldade em nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que nos acompanha através desse canal do YouTube, você que se inscreveu, você então que compartilha, divulga esse vídeo com os seus contatos. Muito obrigado. É isso mesmo. Vamos somar cada vez mais, levar a palavra de Deus a tantos corações que ainda precisam fazer o seu encontro pessoal com Cristo. E você que não se inscreveu no nosso canal ainda, não perca a oportunidade, clique aqui em inscrever-se e venha também fazer parte dessa família. Vamos então levar o nome de Cristo a todos aqueles que estiverem à nossa volta. Que Deus então abençoe você, meu amado e minha amada, e que possamos então deixar que o amor de Deus preencha sempre os nossos corações e nos ajude a enxergar a vitória que Ele já nos deu lá na cruz, a cada um de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir, e um abraço a cada um de vocês.